do que é os vários cenários que temos e as várias organizações dos dados que temos por aí. A Susana depois fará a parte de nos mostrar os ecrãs de Glint para aquelas funções que pediram. E no final a Susana vai provavelmente explicar-nos qual o cenário que nós achamos que é o melhor e depois discutimos um bocadinho se estamos todos de acordo ou se queremos ainda estudar mais alguma derivada desse cenário de coexistência que nós pensamos ser o mais adequado. Está bem? Eu vou também estar por aqui a ouvir, mas vou tentar não intervir tanto. Está bem? André, força com isso. Então, vamos a isso, meus caros. Portanto, começando então por aquilo que é uma instanciação mais concreta daquilo que é a estrutura de clientes que a Glint tem. Portanto, Ricardo, na última sessão, eu lembro-me que nós falámos ali um bocadinho das várias situações que podem existir, não é? Ou seja, duplicado numa instância, duplicado em múltiplas instâncias. E o que nós fizemos aqui foi criar aqui uma apresentação que visa mostrar de forma concreta por um lado, como é que a informação está estruturada e, por outro lado, quais é que são os cenários com que nós nos deparamos quando estamos a falar de clientes duplicados. Este tema é um tema que, infelizmente, nós já temos alguma experiência aqui na casa, porque já estamos a lidar com ele há algum tempo. Obviamente, este endereçamento será agora também tido aqui no âmbito do Go Forward. Portanto, começando com aquilo que é a estrutura base da Glint, não é? Que, portanto, não é surpresa que nós temos aqui as 8 instâncias separadas. Portanto, por 8 instâncias, entenda-se, são 8 versões supostamente iguais, mas que na verdade não são na sua totalidade iguais, do Core Global Care. Os nomes que vocês veem aqui nestas instâncias, HCIS, HCD, CCA, CCB, correspondem àquilo que são os nomes, as siglas que na verdade estão associadas às fichas locais destas unidades, ou seja, isto na prática HCIS é Infante Santo, HCD é as descobertas, CCA Clínica CUF Alvalade, CCB Clínica CUF Belém, CCC começou por ser a Clínica CUF Cascais, hoje em dia já é um hospital, portanto é o Hospital CUF Cascais. O mesmo para Torres, começou por ser Clínica CUF Torres e hoje é um hospital. CUF-P é a instância do Porto, portanto tem uma nomenclatura diferente, mas que dá serviço a todas as nossas unidades no Porto, Viseu, São João da Madeira, o próprio HCP e o ICUF, o Instituto CUF, e depois CUF-C, que é Coimbra, e que pronto, dá serviço a essa instância. Ora, o nome que vocês veem aqui é o prefixo que é dado às fichas locais que são criadas nessas mesmas instâncias. Como é que isto funciona? Podemos olhar para Glint como se fosse um sistema que na sua gênese não foi feito para ser multi-instância. Foi feito para haver uma instância que servia uma unidade. E nesse sentido, existia só uma unidade destas, não é? Que tinha como prefixo o nome dessa unidade e as fichas eram criadas localmente lá, tinham obviamente um sequenciador, portanto a primeira é o HCIS1, HCIS2, HCIS3, por aí fora, e a coisa ia funcionando assim. Quando houve a necessidade do grupo CUF, já não se expandir, foram sendo criadas múltiplas instâncias ao lado, algumas delas dão serviço a uma só unidade real, casos das descobertas, Alvalade e Belém, outras dão serviço a várias unidades, mas abstraindo agora essa parte. E o que aconteceu foi, para se criar a noção de cliente único, criou-se um segundo identificador, que é chamado em Glint o ID do ente único, que começa não pela sigla da unidade, mas sim pela sigla JMS. IDS, que na verdade agrega debaixo de um só chapéu aquilo que são as várias fichas locais que existem nas várias instâncias. Portanto, isto significa que, hoje em dia, portanto, um cliente novo na CUF, alguém que nunca tenha ido à CUF, não terá nada disto, portanto, não terá fichas locais nem fichas únicas em lado algum. Quando ele vem à CUF pela primeira vez, assumindo que ele se desloca lá de forma presencial, é criada uma ficha na instância da unidade onde ele vai. Para simplificarmos a coisa, vamos manter a coisa em uma instância, uma unidade, pelo menos para já. Vamos assumir que eu, que nunca fui cliente CUF, me desloco às descobertas, por exemplo, ao AP, porque parti qualquer coisa, sou atendido, sou um cliente novo, e o que vai acontecer é vai ser criada uma ficha lá, que vai dar origem a um HCD, qualquer coisa, sequenciador da altura, e vai ficar associado a um JMS.
também ele, com o sequenciador da altura. Estas 8 instâncias comunicam de forma transparente para nós, ou seja, num regime de black box entre elas, com mecanismos de integração da própria Glint, fazendo aquilo que é a sincronização da informação demográfica, que é o que está associado aqui às fichas do cliente, entre elas. Portanto, uma alteração numa instância é expectável que seja propagada para as restantes instâncias. Nós sabemos que, historicamente, este mecanismo de propagação tem alguns temas, ou seja, não tem uma fiabilidade de 100%, mas este é o princípio. Há também aqui um princípio de que só existem fichas locais onde há atividade nessa instância, no entanto, o ID único, portanto, esta ficha única, este JMS, pode existir, ou deve existir, nas outras instâncias, mesmo que não haja ainda uma ficha local nessa mesma instância. Sabemos também que hoje em dia esta realidade não é uma... Desculpa, tem os dados demográficos associados a esse número único? Tem os dados demográficos, sim, tens o nome... Não lhe foi atribuído, por exemplo, neste caso, um CCA, mas tem os dados demográficos associados ao JMS1. Tens nos dois sítios, na verdade. Ou seja, isto estão em 2 tabelas distintas. Susana, se eu disser alguma coisa mal, corrijo-me, mas estão em 2 tabelas distintas, em que tens os dados demográficos em parte replicados nas 2 tabelas, ESD doente e ESD doente único. E o que tens aqui é, portanto, do lado da ficha local tens esta informação, do lado da ficha única tens aquilo que está associado a este JMS. Muito bem. Ora, nós sabemos que o facto de teres informação numa dada ficha, numa instância, não quer dizer que ela esteja exatamente igual às fichas locais das outras instâncias, ok? E nas próximos slides a gente já vai perceber porque aqui, infelizmente, a gente já tem essa visibilidade. Ok? Mas pronto. Do ponto de vista de princípio base daquilo que é a arquitetura da ficha de cliente, é isto. Sendo que uma coisa muito importante que é, vejam as fichas locais como a informação, a ficha onde está de facto a informação do cliente, ok? Porque a verdade é que depois toda a atividade está pendurada do ponto de vista de apontadores nestas fichas locais, ok? E vejam este ID JMS, que é o ID doente único, como um agregador daquilo que são as várias fichas locais que existem nas várias instâncias. Ok? André, uma questão. Quando tu inicialmente crias uma ficha, por exemplo, no HCD, crias essa cliente local, portanto ele não existia nessa base de dados, nessa instância, tu crias aí e crias o identificador único global. Mas nesse momento de criação, esse mesmo cliente já poderia existir noutra instância. A minha questão é, quando se cria um novo cliente no HCD que já exista noutra instância, é de alguma forma garantido algum processo de comparação com dados que já existam noutra instância? É garantido que quando pesquisas... Não, ou seja, é garantido que quando... Ou seja, o cenário que eu estava a dizer que é eu, André Guerreiro, chego às descobertas, não é? E vou entrar para o AP dentro, não é? Se eu já tiver sido cliente da CUF, por exemplo, aqui em Belém, não é? Portanto, eu já fui a Belém antes, tenho lá uma ficha local, tenho lá um JMS. Quando o front office ou o contact center fazem a pesquisa, na verdade eles vão pesquisar com a informação global. Portanto, eles vão ver que já existe um JMS qualquer coisa, que tem uma ficha em Belém, e nessa altura o que vai ser feito vai ser criada uma ficha local nas descobertas que fica associada ao mesmo JMS. Daí esta noção que aqui está, suspeito eu, do ponto de vista da arquitetura da Glint, de que a ficha única é propagada nas instâncias, independentemente de ter lá uma ficha local ou não. Ok? Portanto, este JMS... Só mais uma pergunta. E nas integrações destas aplicações locais, o que é utilizado é o número local ou é o número único? Em tudo o que são as integrações que são... Integrações com parceiros assistenciais, é isso? Sim. Por princípio deveriam ser os dois. Ou seja, deveríamos ter sempre um número único em todas as integrações e a verdade é que a operação em si trabalha maioritariamente com os IDs locais. Ok? Mas as integrações deveriam, por princípio, ter sempre os dois. Temos integrações, por exemplo, em que eles mandam o JMS e mandam a listagem total dos IDs únicos que existem. Pronto. Muito bem. Mas, portanto, a visão que a gente tem aqui é, obviamente, convergir para trabalhar com o JMS, não é? Porque esta visão de fichas locais, pronto, veio da arquitetura interna da Glint, que não Sim.
Sim, mas vou-vos dar o caso, por exemplo, as máquinas de oftalmologia, que é um caso que eu conheço, É exatamente. elas estão todas configuradas com os números locais. Exatamente. Pronto, aí porquê? Porque a oftalmologia é uma especialidade que não está integrada ainda, como tu sabes, não é? Com o core, portanto não obedece a estes princípios de ter os dois IDs e, como eu te disse, as unidades infelizmente trabalham muito na ótica do ID local. Okay? Sim, ou seja, quem está a fazer neste momento o mapeamento com o ID global é o próprio OftalSuite. Os equipamentos só permitem ter uma coluna ID e tem o ID local, não tem o global. Certo. E o mapeamento com o ID global está a ser feito ao nível central da base de dados na OftalSuite. Certo, é isso. Um dos desafios que este tipo de arquitetura de IDs apresenta é exatamente o facto de ele ser aqui um híbrido entre um multi-site, não é? Em que tu tipicamente tens um ID por cada empresa, e se a gente olhasse para cada instância como uma empresa, então seria isso, mas então nesse caso depois não há um agregador, não é? E nós aqui temos um multi-site que depois tem um agregador por cima, que é este JMS, e de facto é algo que, pelo menos de base, não costuma ser simples de funcionar nas aplicações. Sim, já agora só para terem a solução, o EMPI, está preparado para ter um número único global, mas que as instâncias locais nem sequer precisam de saber. Ou seja, o único nó que tem a noção do número global é o nó central. Mas pronto, ou seja, tem essa possibilidade de funcionar assim, se fosse preciso. Uhum. Certo, sendo que a visão que a gente tem aqui a nível, portanto, quer da arquitetura, quer processual, é de que a gente quer que um cliente passe a ser conhecido na Gmail apenas e só pelo seu ID JMS. Não é? Esse é o ID que a gente quer que seja pervasivo em todo lado. Sim, e quando acabar este processo de migração, que os IDs locais se percam. Certo, idealmente sim. Mas se calhar não se podem perder logo, porque ainda há alguns... É isso, o perder é um termo forte, não deveriam ser usados, não é? Não deveriam ser usados. Pronto. Portanto, deveríamos ter toda a nossa atividade e os nossos sistemas a trabalharem com base no JMS. Pronto, acabando com esta ideia de IDs locais. E essa lógica de atribuição do JMS reside em cada instância ou por cima de todas as bases de dados, em termos de arquitetura? Estás-me a perguntar como é que o sequenciador é calculado, é isso? Sim, se é uma camada por cima que agrega a informação disto tudo e que tem essa lógica associada, ou também está centralizada dentro de cada uma das instâncias, esse cálculo do JMS? Isto é agregador, portanto, é uma sequência que existe numa das instâncias que depois é cedida quando nós quisermos propagar isto para as outras. Então, uma única. Mas, ou seja, Susana, a pergunta é interessante, ou seja, imagina, se eu hoje em dia criar um cliente novo, não é? Imagina, eu vou ao Alvalade, não é? E sou um cliente completamente novo, fazem a pesquisa, não encontram ou vão criar um novo, não é? E que ele vai criar um CCA e vai criar um JMS. Ora, o sequenciador deste JMS vai ser o sequenciador da instância CCA? Não. É única. É isso que eu te estava a dizer. Então, existe centralmente, exatamente. Ok, sabes qual é? Epá, de cor não. Então há de haver uma delas ter o sequenciador do JMS e elas contactam entre elas para obter o sequenciador quando querem criar um novo. Ok. Pronto. Portanto, do ponto de vista de estrutura macro... Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Essa informação é muito importante, saber qual é a instância, porque reparem, quando e vai depender um bocadinho da solução que vamos escolher no final, mas se for uma das unidades que se perde a meio, nós podemos deixar ter o nó que gera o ID da sequência global. Claro. Mas isso é um ponto que depois a Susana irá mais à frente explicar qual é a ideia que nós temos. Além de que continua a ser um ponto único de falha se for uma instância única. Se é apenas uma instância que está a fazer essa geração, por qualquer motivo de manutenção ou de indisponibilidade, o que quer que seja, sim, um ponto central. A capacidade de gerar números únicos. Sim. Neste momento é impossível. Se não tiver isso a funcionar, eu não gero nem sequer doentes, por isso... Ah, é? É. Muito bem. Já é hoje um ponto central de falha. Yeah. O que não acontece, por acaso acho que não me lembro nunca de termos as unidades paradas por falha de criação de doentes. Ou seja, podemos ter por várias, mas esta arquitetura tem de base associada a uma complexidade muito grande, porque tudo o que vocês veem aqui a nível de instâncias
elas comunicam entre elas para a propagação de informação de forma assíncrona. Isto funciona por queues, internamente, obviamente isto é informação que não é pública, mas é aquilo que a gente já conhece o funcionamento da Glint, e obviamente isto leva a um conjunto muito grande de problemas a nível daquilo que é a sincronização de dados entre instâncias diferentes, ok? Felizmente, aquele, Ricardo, que tu estavas a indicar, portanto, o tema do sequenciador para a geração de JMS falhar, acho que nunca aconteceu desde que eu cá estou, ainda está cá há mais tempo que eu, mas a gente já teve muitos problemas e temos alguns que são recorrentes, esses, felizmente, não é um deles. Muito bem, muito bem. Ok? Pronto. Portanto, isto é a estrutura base e é daqui para a frente, que vai sempre com base nesta visão, que nós vamos agora falar daquilo que são a noção de clientes duplicados, não é? E como é que isso se instancia nestas arquiteturas. Ok? Portanto, olhando agora para aquilo que é o cenário de um cliente duplicado. Começando aqui pelo cenário A. Portanto, o cenário A, eu mudei aqui um bocadinho o desenho, ou seja, nós temos à esquerda de tudo, temos o JMS para identificar que é uma ficha só, ou seja, considerem um JMS como sendo uma ficha, ela depois tem instanciações locais nas suas instâncias, e estamos aqui a dizer que, pegando aqui no exemplo do André Guerreiro, o André Guerreiro é uma só pessoa, não é? É um só cliente, mas tem duas fichas na Gestão de Saúde. Por duas fichas entenda-se o JMS1, JMS3, sendo que o JMS1 tem fichas locais no HCIS, HCD, CCD, CCTV, CUFP, mas o JMS3 só tem no HCD. O que é que pode ter aqui acontecido? Eu era um cliente, tinha uma ficha pronto, perfeitamente normal, só tinha uma ficha, que era o JMS1, há um dia em que eu vou às descobertas, dou lá o meu nome, e por qualquer motivo, quando alguém pesquisa pelo meu nome, não encontra, ou vê a minha ficha, mas acha que não é bem aquela, ou que não está a funcionar por algum motivo, e eles decidem criar uma ficha nova. Okay? Existem alguns temas nos ecrãs que levam a que as pessoas sejam avisadas que estão a fazer isso, mas nada impede. Portanto, a verdade é que estes cenários infelizmente acontecem e chegamos ao ponto de o André Guerreiro agora tem duas fichas, tem dois JMS. Isto é particularmente grave porque leva a risco clínico, porque a minha informação de saúde passa a estar segmentada entre, no caso das descobertas, entre o HCD 345 e este 456, ou seja, eu posso ter marcações de um lado e marcações do outro, posso ter as alergias de um lado, mas não ter do outro, portanto temos aqui uma fragmentação, e uma vez que a marcação e o episódio está sempre só debaixo de uma ficha, leva a que o médico, quando me está a atender, esteja em contexto apenas numa das fichas, portanto nunca verá a informação que está na outra, daí o risco clínico. Este é o cenário mais simples daquilo que é um cliente duplicado, porque ele só tem dois JMS, portanto tem duas fichas em vez de ter uma, e na verdade só uma das instâncias é que está aqui duplicada, portanto é um cenário que é relativamente simples de resolver. A própria Glint tem processos internos que permitem resolver este tipo de situações, chamam-se isso fusões, que significa fundir duas fichas de cliente. Há dois tipos de fusão. Pode ser uma fusão intra-instância, o que significa que opera só dentro da mesma instância, e há fusões inter-instâncias, o que significa que opera ao nível macro, portanto ao nível do JMS, e vai, na verdade, trabalhar e implicar alterações em todas as instâncias. Falando do primeiro caso, a intra-instância, que é o que estamos aqui, seria o que seria necessário aqui, uma fusão intra-instância consiste em, portanto, dentro de uma dada instância, identificar duas fichas, portanto, neste caso a fonte e o destino, depois o critério que se usa para identificar a fonte ou o destino fica o nosso critério, mas, portanto, identifica-se aquela que é a fonte, aquela que é o destino, e o que vai acontecer é toda a informação que está debaixo desta ficha, entenda-se todos os episódios, sejam eles já, portanto, marcados ou já executados, portanto, todo o histórico clínico que existe, toda a faturação, todos os documentos associados, tudo aquilo que é a informação que nós temos sobre o cliente e que está debaixo desta ficha, vai ser apontado para aquilo, assumindo agora que este é o destino, aqui é 345, toda a informação que está aqui debaixo é apontada aqui para esta nova ficha, e esta ficha é marcada como anulada, e o mesmo acontece a este JMS. Portanto, como eu vos disse, isto são em tabelas diferentes, são conceitos diferentes, o conceito de ficha única e o conceito de ficha local, portanto, ambas são marcadas como anulados, e a coisa fica resolvida, no sentido em que a informação migra toda para o sítio onde devia estar, para a ficha onde devia estar, e a partir daí, sempre que alguém operar com pesquisas sobre o meu nome, o meu NIF, o que é que seja, eles só vão ver o JMS1 e estas várias fichas aqui, portanto deixamos de ter a segmentação. Isto é um processo que hoje em dia a Glint permite fazer a nível de ecrãs, nós temos inclusive processos automatizados para fazer esse tipo de operações, portanto este é um cenário simples.
ok? Mas que... Mas a detecção é sempre manual? Não, temos dois temas aí, que é, temos por um lado aquilo que é detecções que ocorrem fruto de queixas, não é? O cliente diz, pá, a minha informação não está lá, ou eu estou, pronto, pode ir por aí, e nós próprios temos uma solução interna que desenvolvemos, que tem, de acordo com um conjunto de critérios, que vai bater com aquele ponto que o Rico bateu um bocadinho na última sessão, que é, então, mas o que é um duplicado, que é algo que a gente também já teve aqui umas dores de cabeça no passado. Portanto, nós temos hoje em dia uma solução automática que o que faz é analisa estas 8 instâncias com base em critérios de matching. Hoje em dia o critério que nós estamos a aplicar é um critério bastante conservador, que é dizer, se o nome limpo, e por nome limpo entenda-se uma função que se aplica ao nome, que faz aquelas coisas que o Ricardo Constantino disse na última sessão, como trocar coisas com S e com Z, tirar os Ds, para tentar harmonizar aquilo que são as variações linguísticas dos nomes. Portanto, mas isso é uma coisa bastante simples. Mas se este nome limpo for igual, se o NIF for igual e se a data de nascimento for igual, e igual significa tem que estar preenchido em ambos e tem que ser exatamente igual, então nós consideramos que é o mesmo cliente. Ok? E se for o mesmo cliente, então, vamos identificar quais é que são as fichas, portanto, quer as fichas locais, quer a ficha única associada, e depois, a seguir daí, temos um processo que hoje em dia é baseado em RPA, que o que faz é, uma vez calculado todos estes candidatos à fusão, e este cálculo é o tal que é feito automaticamente, com base na informação do core, na verdade é na informação do DW, mas que vem do core, e a partir daí corre o tal processo que é disponibilizado pelo Glint para fazer a fusão. Okay? E essa fusão, disseste que haviam ecrãs, portanto... Exatamente. Esses são os ecrãs que a gente vai ver. Exatamente. O RPA vai ao ecrã, carrega nos botões onde tem que carregar e faz aquilo como se fosse o humano, só que é muito mais rápido, não comete erros e trabalha 24/7. Ou seja, não há nenhuma API disponibilizada para fazer isso? Hoje em dia, que eu tenha conhecimento, não, mas nós conseguimos expor este mesmo processo via uma API. Ou seja, nós conseguimos dizer-te assim, diz qual é que é o JPA. Exatamente, e depois o RPA abstrai-te a execução do processo em si. Muito bem. Okay? E o que é que acontece, já agora o que acontece ao JMS3 é anulado? É anulado, exatamente, ou seja, o JMS3 fica marcado como anulado, o HCD 456 fica marcado como anulado, mantém-se sempre na base de dados, pegou em que não apaga nada, neste conceito, e pronto, e a gente segue a nossa vida e passamos a ter só o JMS1 e a informação toda aqui. Muito bem. E já agora, o que acontece nos sistemas externos? É enviado algo? Boa questão, sim, nos sistemas externos é propagada uma AD3A34, a informar que houve um merge entre o 456 e o 345, eu penso que ali lá também o 3 e o 1, a nível de JMS, para que os sistemas externos operem a própria fusão, de acordo com aquilo que é a noção de fusão nesse sistema externo, e tornem, portanto, a informação coerente da mesma maneira que está hoje em dia no core. Ok. E os sistemas externos que não têm essa capacidade? Os sistemas externos que hoje em dia não estão... Basta dizer os que não estão integrados, não é? Porque os que não estão integrados nem sequer vão saber isto. Nesse caso aí temos um tema. Sim. Mas vocês porque têm depois uma queue onde põem um sistema onde põem tarefas para alguém fazer manualmente, não, como é que fazem isso? Não, hoje em dia o que está a ser feito é tudo aquilo que está integrado, estamos a depender daquilo que é a capacidade de fazer as fusões nesses sistemas com base na informação integrada que recebem. Aqueles que não estão integrados não estão sequer a fazer essa fusão. Deixa-me dar um exemplo, que é um exemplo que eu conheço. Os equipamentos de oftalmologia, mais uma vez. Vamos supor que tínhamos este caso, um HCD 345 e um HCD 456, tinham exames de oftalmologia associados ao 345 e ao 456. Aquilo que eu saiba, os equipamentos de oftalmologia não têm serviços para... Portanto, quando vocês decidem fundir, quem é que vai a esses equipamentos? Ou se basicamente passaram a ter lá um registro no equipamento que deixou de ter um match com o que está no core? Eu acho que passas a ter um registro que deixa de ter o match. Isto porquê? Okay. Porque tu consideras que, por um lado, porque acho que temos aqui dois temas. O primeiro é, esse trabalho não foi feito, e o segundo é, o teu master de informação clínica é o core, não é? Não, sim. Não, o teu deixado de existir de um lado, agora podia haver tipo uma lista de trabalhos que ia para... Não. Essa lista é operada... Não, essa lista basicamente existe nos casos em que tens a integração HL7. São essas mensagens e depois dependemos daquilo que é o fluxo de fusão do fornecedor dessa aplicação essencial para fazer as fusões. Pronto. E aí, obviamente, estamos dependentes deles fazerem as fusões e fazerem-nas corretamente. Para os sistemas que não estão integrados, por isso simplesmente passas a ter um desfazamento entre aquilo que é a tua informação
de cliente e aquilo que está nesse aparelho ou nesse sistema. Muito bem, ok. Isso é como está hoje. Acho que, Paulo, se calhar, ao Falcão, fica aqui também um ponto interessante, que é nós vermos na ótica daquilo que são os interfaces e aquilo que vai estar em âmbito aqui para o GoForward, obviamente, percebermos depois também a nível desta capacidade de fazer as fusões, garantirmos que do lado dos parceiros haja essa capacidade, ou se não houver, deixamos a coisa sinalizada. Sim, temos que fazer o levantamento de todas as integrações que temos aqui, portanto, isso há de estar aí nesse tipo de interface para integração, e perceber quais é que têm capacidade para o fazer e, portanto, ativar isso. Os que não tiverem capacidade, temos que preparar uma worklist. Se for relevante, não sei bem no off-toll se é relevante ficar lá ou não, temos que perceber em quais é que é relevante essa ligação, as que for, ou vamos ver com o parceiro ou vejamos uma solução. Aqui não é tanto o off-toll suite, porque esse é relativamente fácil. Eu estou preocupado, neste caso, é com os equipamentos mesmo, porque os equipamentos têm lá o ID dentro, porque as fichas são criadas nos equipamentos de oftalmologia. Certo, mas eu acredito que, não sei como é que é o processo, mas acredito que quando vão fazer o exame lá ao senhor, vão digitar outra vez o número local. Certo. O que a ideia será integrar esses equipamentos. Portanto, eles vão receber uma worklist em vez de estarem a ter que digitar o que é que seja. Idealmente. Neste caso em concreto, eles não suportam DICOM. Vai ser mais complicado, ou seja, temos que ver depois como é que é esse caso em concreto. Temos que ir a ver dos fornecedores se eles têm alguma solução que permita integrar, seja DICOM, seja HL7, seja uma coisa ainda mais estranha do que qualquer um destes dois. Não tendo, depois temos que chegar a um compromisso a dizer, olha, alguém tem que digitar e digitar é perigoso e tem risco. Sim. Ok. Certo. Portanto, do ponto de vista do cenário A, não é, que é o cenário mais simples, em que há uma pessoa, tem duas fichas na General Saúde, não é, JMS1 e JMS3, na verdade está só numa instância, é fazer uma fusão intra e a coisa fica resolvida. Temos depois o cenário B, que é parecido, mas no sentido em que, na verdade, a informação não está duplicada numa só instância, mas sim em múltiplas, e o problema, pronto, é exatamente o mesmo, com os mesmos riscos, sendo que está propagado para mais instâncias, portanto há mais risco, porque se a pessoa for a qualquer uma destas três instâncias, vai ter a sua informação segregada e tudo aquilo que a gente já referiu. Do ponto de vista de resolução, a resolução também é muito semelhante ao ponto de cima, na verdade, em vez de fazermos uma fusão intra só aqui, vamos ter que fazer três, ou seja, fazer uma aqui, fazer outra aqui, fazer outra aqui. Chama a atenção que isto são três transações independentes feitas em três bases de dados distintas, não é? E, na verdade, com o processo que a gente tem hoje em dia, há aqui um cenário que é, enquanto que neste cenário, se a gente fizer só esta intra, na verdade este JMS fica automaticamente anulado. Porquê? Porque esta instância tem noção que não existem fichas nas restantes, portanto, se deixou de haver a única ficha que existia, então ela automaticamente anula este JMS. O que vai acontecer, se nós fizermos as três transações aqui, e se as fizermos de seguida, que é o que nos acontece a nós, é que, na verdade, conforme a transação ocorre, ela começa a ser propagada para as restantes. E isso faz com que, quando as três transações estão feitas, se nós deixarmos a coisa assim, o que vai acontecer é que este JMS não vai ser anulado, porque a última instância, quando acaba a sua fusão, ainda não soube que as outras já não têm fichas lá. Então, o que é necessário aí é fazer uma fusão inter, que eu já vos vou explicar qual é que é o uso base, agora no slide seguinte, que é, na verdade, dizermos assim, ok, toda a informação que está debaixo de um dado JMS passa para outro JMS. E aí o que nós estamos a fazer é, estamos não a fazer um reapontar da informação que está debaixo da ficha local para outra ficha local, mas sim a reapontar a ficha local como um todo para outro JMS, ok? Cenário em que isso aqui poderia acontecer. Imaginem, por exemplo, este cenário B aqui, em que nós dizíamos assim, bom, temos um cliente que tem estes dois JMS, mas o que nós queremos que fique é o 3. Porquê o 3? Porque é o que tem a informação mais atualizada, é aquele que tem o nome certo, é o que tem a morada certa, isto porque estas duas fichas, embora correspondam à mesma pessoa, há aqui muitos níveis
semelhança na informação, que toca novamente naquilo que o Rico já tinha dito no passado, que é, então, mas o que é um cliente duplicado? Porque se estas fichas forem exatamente iguais, mas a data de nascimento for diferente num dígito, é a mesma pessoa, não é? Depois é uma questão do nível de risco que a gente quer correr na identificação dessas fichas. Mas pegando aqui só para fechar o tema das inters, se nós quiséssemos fazer a coisa ao contrário, ou seja, quiséssemos que o 1 fosse a fonte e o 3 fosse o destino, o processo que a gente necessitaria de fazer para transformar isto numa só ficha seria, portanto, fundir neste caso o 345 com o 456, este 456 com este 765, este 122 com este 133, e depois, como no HCIS e em CCTV não haveria fichas cá em baixo para fundir, não é? Portanto, não se pode fazer uma intra porque não há um destino, então faz a tal inter, ok? Depois de fazer isto tudo, o que faz é agarra nesta ficha e puxa para debaixo deste JMS, portanto, reaponta a informação, e a mesma coisa para aqui, e aí, como uma inter, por definição, resolve sempre toda a informação que está debaixo de uma ficha, então ela garante que esta ficha fonte fica anulada. Já percebi. Okay? André, diz-me só uma coisa, mas tu tens que fazer as outras 3 antes. Tens que fazer as outras 3 antes, porque se tu tentares fazer uma inter assim... Essa cross, essa da global, só passa clientes que não tenham ficha na outra instância. Exatamente, tu não podes ter um clash de informação. Se tu quiseres fazer uma inter só assim, isto não posso porque tenho aqui 2 fichas. Sim, já percebi. Portanto, tu primeiro tens que resolver as incongruências locais e só depois... Exatamente, e depois é que sobes, tiras o zoom e vais para o nível global. Isso mesmo. No caso em falta, podes copiar as que ficaram através dessa... E dessa inter, certo. Exatamente. Ok. E até agora estamos em 2 cenários relativamente simples. Ok, isto não é tão simples, mas pronto, pelo menos esquematizado é simples, não é? É simples de esquematizar. Passando para o cenário seguinte, que é o cenário em que, bom, ok, temos informação duplicada, mas não batem com a mesma instância. Bom, vocês agora já sabem a resposta. A resposta é, ok, dá para resolver, fazendo uma inter, escolhe-se uma ou escolhe-se a outra, e a informação passa de um lado ou passa para o outro. Temos o cenário D ainda, que é uma combinação de tudo aquilo que a gente tinha acima, que é dizer, podemos ter informação que existe portanto, que está duplicada em algumas instâncias, e depois podemos ter algumas instâncias que só existem numa, algumas instâncias que só existem no outro, e o que a gente vai ter que fazer aqui é combinações de intras, que é para depois no fim se fazer uma inter e resolver a coisa. Ok? E isto, olhando só para aquilo que é a informação confiável que nós temos, e por confiável entenda-se aqui definitive, é o cenário de como é que a informação está repartida entre fichas e como é que se aplica as suas 8 instâncias. Agora, André, deixa-me só fazer uma pergunta. Portanto, naquele tema de cópia de dados, portanto, nós podemos copiar dados para instâncias que já têm dados. Portanto, neste último caso, nós resolveríamos o caso do HCD, do CCB e da CUF Porto, certo? E passar a dizer, agora quero fundir inter-instância, o JMS1. Exatamente, isso mesmo. Copiava o HCIS e o CCTV. Exatamente, e nesse caso ficaria só com o 3 e ele anulava tudo. E anulava o 1. Certo. Depois, sendo aí depois tens que escolher qual é que é sempre a tua fonte e o teu destino, sendo que o tipo de operações que fazes depende de quem é que é o teu destino. Ou seja, a coisa, a ordem importa. Pronto. Sim. Depois, a seguir a isto, como se isto já não fosse uma problemática suficientemente complexa, temos um segundo conceito que entra aqui à baila, que é a noção de informação provisória. Ok? Portanto, nós não temos só fichas HCIs, HCDs, CCB, nós também temos fichas começadas por PRO. E o que é uma ficha começada por PRO? É um conceito de uma ficha que foi criada numa unidade para a qual o QIC não foi feito. Tipicamente, registros feitos online, ou seja, no MyCUF, pelo menos até à data, estamos a trabalhar para que isso deixe de assim ser, mas até à data é o que acontece, em que eu agarro no MyCUF, registro-me, ou no passado era assim que acontecia, registava-me, dizia, sou o André Guerreiro, está aqui o meu e-mail, está aqui os meus dados, quero fazer uma marcação. Dado que, como eu vos disse, toda a informação está debaixo de uma ficha, para haver uma marcação tem que haver uma ficha. E significava que era criada uma ficha PRO, por PRO entenda-se provisória, em que ficava com a informação que o cliente tinha dado numa forma não validada, e a partir daí a marcação ficava feita, e o circuito que existia era, bom, quando o cliente entrasse pela unidade adentro, a pessoa do front office iria olhar para ele, pedir o documento dele, dizer sim senhora, confirmar os dados, preencher o que estiver em falta, e a partir daí convertia esta ficha de um PRO para um definitivo, que é um CCTV,
e a informação ficava coerente e entrávamos naquilo que é os cenários que eu vos disse até agora. Portanto, o que é que isto significa? Deixa-me só fazer uma pergunta, mas este Pro, por exemplo, no exemplo que estavas a dar, que era criado por MyCuf, conseguia logo ficar associado a um cliente global que já existisse? Sim, mas não tinha acesso à informação restante até a sua informação ser validada. Ou seja, o MyCuf tem 2 níveis lá dentro, que é um Basic e um Premium. O Basic é um cliente que não está ainda verificado. Portanto, ele, na verdade, tem MyCuf, consegue fazer marcações, que é para tu captares negócio, mas não consegue ver a restante informação que está lá, exatamente porque tu não tens a certeza que é aquela pessoa, portanto, não vais dar acesso de informação que poderá não ser dele, não é? E a partir do momento em que é feita a sua identificação positiva na unidade, então a partir daí tu não só resolves o tema do ponto de vista de ficha, como do ponto de vista de MyCuf também resolves promovendo-o ao tal nível premium, e a partir daí ele já tem acesso a toda a informação que está aqui no cliente global. E esta seleção é feita porque é um match automático quando eu ponho os dados no MyCuf, por exemplo, se eu tiver posto o número de cartão de cidadão... Sim. Hoje em dia já é um match automático. Tem lá um algoritmo em que vão bater não sei quantos campos, se aquilo bater certo, então identificam a ficha, se cair ali numa grey zone, vai para uma equipa que vai adicionar aquilo, mas isto é uma minoria dos casos, que vai analisar à mão, ou se for completamente disparte de tudo aquilo que a gente tem, então vai criar uma ficha nova. Muito bem. Portanto, mas cria sempre um unique record sozinho, um cliente global. Ou associado a um novo, ou um novo quando não encontra ninguém parecido. Certo, ou seja, no cenário em que ele não tem nada, não é? Se isto fosse um cliente completamente novo, sim, iria criar um JMS novo e ia criar um Pro. Se ele bater certo, ou se ele identificar uma ficha com base nos dados que ele identificou, que já tenha JMS e já tenha, portanto, fichas locais noutros sítios, ele vai criar um Pro na unidade onde a pessoa quer marcar. Muito bem. Ok? Pronto. Agora, mas como é que isto... Associa logo ao JMS, não simplesmente não dá acesso a tudo. Exatamente, isso mesmo. Pronto. Onde é que isto nos complica, ou porquê que isto nos complica aqui de sobremaneira este processo? Porque a informação que está neste Pro tem que ser tratada de forma um bocadinho diferente da informação que está nos outros sítios, porque nós não podemos confiar nunca que aqui está. Portanto, se a gente quiser resolver, e é uma das coisas que nós estamos hoje em dia também, já estamos a tentar resolver, se a gente quiser resolver isto, o que vai acontecer é, sem haver atividade, sem haver interação com o cliente, portanto, de forma automática, o máximo que a gente pode fazer é dizer assim, ok, este Pro 678, nós não conhecemos a informação que lá está, mas sabemos que ela foi o mínimo suficiente para que ele seja incluído debaixo deste mesmo JMS. Então, antes de a gente converter, o que nós temos que fazer é ir buscar a informação à ficha definitiva que esteja ao lado, porque definitivo significa que já foi confirmado, a mais recente, não é? Que é para termos a informação mais recente, e daí então, com essa informação, atualizar esta ficha Pro, e a partir daí passamos a ter a certeza que a informação está de facto verificada, e aí já se pode converter automaticamente. Okay? E já agora, se for um paciente que acede ao MyCuf pela primeira vez no CCB, o que acontece? Cria um duplicado? Portanto, se ele for aceder pela primeira vez e for em CCB, ele vai encontrar... Apesar de já ter conta. Ficha. Boa questão. Atualmente eu penso que não, mas é uma boa questão. É uma questão para eu ver e vos dizer. Portanto, se fizer match cliente com ficha local definitiva, o que acontece? Este fica do meu lado, vou-vos responder. E já agora, como é que ele escolhe a instância onde faz o registro quando ele se registra no MyCuf? Ou seja, isso é com base na unidade que tu dizes onde queres marcar. Se diz eu quero marcar uma consulta em Belém, então vai para Belém. Na primeira marcação, na primeira tentativa de marcação. Não é na primeira, é sempre que tentas fazer uma marcação. Lembra-te que toda a atividade está debaixo de uma ficha local. Para todas as atividades de uma dada instância. Se eu me registrar só no MyCuf e não tentava fazer nenhuma marcação, não cria logo o utilizador, portanto passa a ser um utilizador que existe aonde? Sim, nesse cenário, ou seja, se tu não tentares nunca fazer marcação, posso confirmar, mas eu tenho ideia que eles não... central. Fica na central, mas eles aí não criam nada local, mas eles também tiveram um bom processo. Portanto, eu não sei como é que isso está. Eles antigamente criavam só o JMS, não criavam nada, depois isso não fazia sentido, acho que deixaram de fazer isso, portanto isso só confirmando. Deixa-me só dar um exemplo. Repara, eu quero vir até a ser cliente da CUF, olha, ver o que é que o site tem, deixa-me entrar e registro o meu utilizador, dou os meus dados, mas depois não faço nenhuma marcação. Portanto, não acabo por não marcar.
Portanto, como é que esse utilizador é criado e onde é que ele está? Antes, eu posso confirmar, a percepção que eu tenho com o processo atual é de que eles hoje em dia ficam com essa informação só do lado do MyCuf e só te vão instanciar essa informação para o core quando só te vão criar uma ficha no core quando houver uma marcação. Isto porquê? Porque se tu crias o MyCuf, mas não fazes nada... Não tem número único, então. Sim, aí não tem nada. Aí, para todos os efeitos, o core não o conhece ainda. Só vai conhecer no momento em que houver uma marcação. Okay? A informação fica só do lado do MyCuf. Ok. É a percepção que eu tenho hoje em dia, posso confirmar, mas também não é muito relevante aqui para este tema, porque o que nos interessa é quando é que a informação está aqui. Ou seja, a partir desse momento é um problema para nós. Quando é que esse momento acontece, é um bocadinho indiferente, não é? Bom, portanto, continuando então, como é que isto nos complica aqui a vida? Complica-nos a vida porque nós podemos ter situações destas, que é, ok, então quando agora estamos a trabalhar com fichas definitivas e fichas provisórias, isto é algo que à primeira vista não parece dar muita complexidade, mas quando se vai ao detalhe tem aqui algumas particularidades. Cenário A, temos uma ficha definitiva perfeitamente normal, temos alguém que agarra no MyCuf ou que de alguma maneira cria um provisório noutro sítio. O que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é, a parte boa é, os provisórios nunca têm, por definição, não quer dizer que não possa haver exceções, mas por definição, um provisório nunca tem atividade realizada, só tem marcações. Porquê? Porque antes dela ser realizada, a gente tem que confirmar a identidade da pessoa, portanto, vamos convertê-lo. Portanto, se ele é provisório, poderá ter marcações, poderá ter atividade marcada para o futuro, mas nunca terá atividade executada. Nem nunca terá informação clínica já relevante, exames e coisas assim. Portanto, num cenário destes, em que nós temos uma ficha que é uma provisória e a outra que não é, a gente pode fazer aqui simplesmente é converter isto e a marcação passa para cima, não é? Ou seja, eu marquei uma consulta para amanhã aqui neste provisório e o que eu quero é ter a consulta, mas afinal eu até já tinha uma ficha lá e fazendo aqui a tal intra que a gente tinha falado, a coisa fica resolvida porque tudo aquilo que está debaixo deste PRO serão só marcações e vão ser puxadas para cima. Portanto, este cenário relativamente simples. Cenário de baixo. João, André, desculpa, diz-me só uma coisa. E existe algum serviço também, numa lógica daquele de RPA, que faça a transformação de um PRO num definitivo, pela cópia daqueles dados que estávamos a falar? Neste momento não há, mas podemos vir a disponibilizar se for necessário, porque nós já temos esse próprio processo a ser desenvolvido hoje em dia e está praticamente a produção, portanto, poderá, se virmos que é necessário, temos a capacidade de o expor como serviço também. Então, ok. Então, diz-me já uma coisa. Já agora, no cenário no de cima, o PRO 4.6 iria ser preenchido com que dados, não havendo nenhum definitivo na mesma ficha? É esse o tema. Não iria ser preenchido, porque quando tu fazes uma fusão intra, o que tu dizes é assim, eu escolho uma fonte, escolho o destino. Quando tu escolhes o destino, a informação do destino, do ponto de vista demográfico, toda a informação demográfica que está na ficha, desde nome, morada, data de nascimento, a FR, essa informação toda, é a que fica. O que tu estás a fazer é, tu estás a puxar tudo aquilo que é informação clínica que está pendurada nessa ficha, estás a puxar ou reapontar, para a nova ficha. Portanto, tu perdes a informação que vem, demográfica que vem da ficha-fonte. Então, neste caso, no caso de cima, tu fazias uma fusão intra entre a PRO e a CD e automaticamente já não precisavas fazer a outra, porque automaticamente... Exatamente, sim. E aí o que tu tinhas era, isto estava-te resolvido porque tu mantinhas a informação demográfica do 345, tudo ok, e as eventuais marcações que tivessem debaixo do 456 eram puxadas para aquela ficha e tudo ficava bem, ok? Pronto, cenário de baixo, que é, ok, temos novamente duas fichas, dois JMS, que têm aqui algum overlap em algumas instâncias, mas temos aqui provisórios e temos aqui definitivos. Pronto, e o tema aqui já fica um bocadinho mais tricky, não é? Porque depois há várias maneiras de resolver aqui a coisa. Pode-se fazer as fusões intra e resolve-se tudo, pode-se converter só. Portanto, André, só por curiosidade, qual é o volume destes casos hoje em dia? Isto é uma minoria ou já começa a ser... Considerando... o volume depende do critério que tu consideras para ser um duplicado. O critério mais conservador que nós temos... O volume que a gente tinha à data, isto são números já com alguns meses, mas estávamos a falar de cerca de 20 mil fichas. Mas isto é o critério mais conservador. O Rico poderá dizer, com os critérios menos conservadores, quais é que são os números. Tens ideia, Rico? Agora, de momento, não. Tinha que ir à procura. Pronto, no limite a gente poderá partilhar... Nós temos um dashboard com essa informação, portanto. Certo. Pronto, mas são números maiores, ok? São bastante maiores. Este é provavelmente os cenários causam mais dores de cabeça. Sim, eu estou-vos aqui exatamente. O objetivo desta sessão é, por um lado, mostrar-vos
pormos aqui na mesma página sobre o que é a informação de cliente na Glint, como ela existe hoje, porque isso vai ser muito relevante para a migração, e quais é que são as dores que a gente vai encontrar do ponto de vista da qualidade dos dados e da variância que temos aqui de situações. Ok? Obviamente que, felizmente não são todos assim, mas o objetivo disto é dar aqui o big picture dos casos que a gente poderá vir a encontrar e que vamos encontrar de certeza para que estejamos já a contar com eles. Ok? Portanto, cenário acelerando aqui um bocadinho. Cenário B, é parecido, mas temos, na verdade, a situação de ter provisórios e ter definitivos na mesma instância. Pode-se converter, depois aqui há uma míria de maneiras de resolver isto, pode-se primeiro converter os provisórios para definitivos e depois faz-se uma fusão logo, ou pode-se fazer, ou neste caso aqui, pode-se fazer logo a fusão direta sem ser um tema. Onde é que isto já seria de certeza um tema? É se neste cenário B que nós estamos aqui a ver, onde está HCD, imaginem que HCD e PRO estavam trocados. Ok? Imaginem que o PRO estava em cima, posso pôr aqui rapidamente só para tornar a coisa mais simples. Imaginem que isto é antes assim. Ok? Porque assim a coisa ilustra maior complexidade do que aqui está. Portanto, isto passa a ser assim, não é? Não sei se é esta a cor, se calhar é esta. Isto passa a ser assim. Num cenário destes, o que vai... Não sei se as coisas ficaram bem, mas eu depois acerto isto. Num cenário destes, o que vai acontecer aqui é que nós não podemos fazer a fusão... E reparem bem as particularidades que aqui estão, que é... Nós estamos a dizer que para o JMS1, que é uma pessoa que nós conhecemos, temos a certeza dele, no HCIS, em Belém e no Porto e em Torres, mas não temos a certeza da informação que está na ficha dele nas descobertas. O que significa que para fazer uma fusão destas, na verdade a gente não pode fazer uma intra entre este HCD 456 e o PRO 345. Porquê? Porque a informação demográfica que ficaria seria a do PRO 345 e como é um PRO não está confirmada, como tal nós não podemos confiar nela. Ok? Então o ponto aqui teria que ser primeiro copiar a informação de uma ficha definitiva, converter este PRO para um definitivo e só depois fazer a fusão. Okay? Então, e se fosse ao contrário, não podias fazer a fusão do PRO 345 no 456? Isso já podes. Fazias, passavas os dados todos para o JMS3, depois fazias em sentido contrário na CUF Porto. Certo, mas o ponto aí, sim, ao contrário, na verdade ao contrário também não ias conseguir por causa aqui do CUF Porto. No CUF Porto também não podes fundir o CUF P122 com o PRO 133. O mesmo mas deixa-me só dizer uma coisa. Mas pergunta uma coisa. Quando eu faço a fusão intra, sim, vai ver como é que isso é coerente com todas as instâncias, se há alguma falha numa das outras instâncias que pudesse impedir isto? Não. Quando tu fazes uma fusão, estás a assumir a responsabilidade por aquilo que pedes. Dizes, então vai daqui para ali, dizer, o PRO 345 passa a ser HCD 456. E ele faz isso. O que queres dizer com passa a ser? Estás a dizer, funde-me do PRO 345 para o HCD 456, é isso? Exato. Isso podes. Deixa fazer. Não, e ele também te deixa fazer ao contrário. Ok? Eu tenho a ideia que do ponto de vista processual, eu poderia confirmar, mas no limite... Eu podia fazer esta fusão, depois podia fundir o PRO 133 no CUF Porto 122, e portanto deixava de ter na CUF Porto cá em baixo, e depois também decidia uma fusão aqui no CCB num dos sentidos quaisquer, e depois utilizava uma inter para fundir o 1 e o 3. O motivo pelo qual não podes fazer isso é porque tu, assim que fizeres nas descobertas o HCD 456 para o PRO 345, estás a manter informação, estás a passar informação clínica para debaixo de uma ficha cuja informação que está demográfica não está validada. Estás a perceber? Tu no limite podes ter neste PRO 345, podes ter níveis errados, podes ter coisas assim. Não, mas fazia de cima para baixo, passava de PRO 345. Certo. Então, ok. Sim, de cima para baixo irias ter o mesmo problema no Porto. Porque tens não estamos a perder muito tempo com esta questão. Bom, certo, mas o tema não é esse. Exato, isto aqui são fusões, é Glint, não acho que... Isto é só para ilustrar o que é que a gente vai encontrar a nível de clientes quando formos migrar. Depois, como é que o algoritmo de fusões, esse para já, não se preocupem com eles, que a gente já o tem mais ou menos agarrado. Pronto. Avançando aqui um bocadinho mais, o que é que temos aqui cenários? Podemos ter aqui cenários de ter PROs espalhados por todo o lado e termos informação nas mesmas instâncias ou não, e podemos ter no D, que este é o último slide, para acabarmos com isto, podemos ter situações em que um cliente tem mais do que uma ficha única, portanto, e quando eu digo mais do que uma duplicada, portanto, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, ok? Pode ter um número qualquer que a gente queira, acho que o mais que a gente já viu foi tipo 5, em que temos toda esta combinação de informação por aqui, portanto, vale tudo. Okay? O objetivo destes slides é mostrar-vos
aquilo que é, do ponto de vista de por um lado, qual é que é a estrutura de dados que a gente tem, que é esta, muito macro, e por outro, qual é que é a variância de situações que a gente vai apanhar quando formos querer migrar esta informação toda. Ok? E estas particularidades relativamente à informação definitiva, confiável, e informação provisória, que não é confiável e que não pode, à primeira vista, ser migrada, a não ser que a gente a marque também como sendo definitiva, sendo que uma das coisas que a gente queria acabar é com esta, e vamos inerentemente acabando com a noção de multi-instância, com esta visão bizarra de a gente tem certeza quem é a pessoa numa unidade, mas se for a outra já não temos. Não faz sentido nenhum. Ok? Pronto. Portanto, este era aqui os pontos que eu tinha para apresentar aqui sobre a estrutura de clientes. Obviamente, questões que sobram e por aí fora, a gente poderá falar depois. Mas a nível da primeira parte, era isto. E agora é com a Susana. Então, vamos lá. Vamos a isso? Portanto, Susana, parar de partilhar e vamos lá então agora ver como é que a coisa funciona. Então, vamos lá. Já estão a ver? Sim, sim. Pronto. Eu neste momento entrei aqui na base de dados do Porto. Rapidamente. Os ecrãs, quer de criação, quer de alteração ou consulta de ficha, são exatamente os mesmos. Portanto, eu vou entrar agora aqui no ecrã de alteração. Não vou criar nenhum doente. Para vos mostrar exatamente quais são os dados que estão disponíveis em termos de ficha de identificação do cliente. Portanto, entrei aqui no meu registro. O número, por defeito, o sistema sempre que cria um doente cria-o com a sigla, como o André referiu, e atribui-lhe este número aqui que está no doente, é atribuído automaticamente quando a ficha é gravada no sistema, sem que o utilizador possa ter qualquer influência sobre o mesmo. Portanto, dados demográficos, o nome, campos relacionados com segurança social, com NIFs, BIs, e-mails, filiações, portanto, todos estes estão disponíveis a nível de ficha. Moradas e entidades, moradas, portanto, conselhos, freguesias, tudo isto são dados que já estão previamente tabulados em cada uma das instâncias e que neste momento são iguais, portanto, apesar de nós termos as bases de dados separadas, tudo o que é conselhos, freguesias, distritos, códigos postais, todos esses dados estão iguais em todas elas, não é? Uma vez que nós temos também depois uma base de dados centralizada, isto são dados que são comuns entre as várias instâncias. Depois temos aqui alguns dados que são gerais, que são complementares. Desculpa. Só um bocadinho. A Beatriz também quer participar, não é? É. Tu demoraste muito, André, começaste aqui a ocupar o tempo. Ela agora quer comer, não é? Não, ela já esteve a comer até agora, portanto agora está mais chateada, dê-me só um bocadinho. Eu também tenho aqui um pequenino, se quiserem mudamos aqui o âmbito completo da reunião. Também tens para a troca, não é? O Bruno também tem, portanto. Só que esta tem 1 mês e meio, por isso. Eu tenho 2. Boa sorte. Está fresquinha ainda. Ora bem, olha lá. Ela se aguenta aqui um bocadinho. Ora bem, entrei aqui na parte de atualização de dados. Este é um documento que nós damos aos nossos clientes a nível do front office, sempre que queremos validar alguma informação de dados, nomeadamente no regime de proteção de dados. É um documento que o cliente pode preencher e entregá-lo depois para validação. Portanto, aqui a fotografia é só a captura da mesma.
Dados gerais, portanto, contactos, nós podemos associar mais do que um tipo de contacto ao cliente. Mãe, pai, aquilo que for necessário e que o cliente diga que são pessoas relevantes para o processo do doente. E associar ao mesmo também documentos. Podemos digitalizar o cartão de cidadão, podemos digitalizar algum tipo de documento que seja importante e dar-lhe uma data de vigência do mesmo. Esta informação é meramente informativa, ela não é usada automaticamente pela aplicação em lado nenhum. Ok? Portanto, é meramente indicativo. E mais dados, escolaridades, conselhos e freguesias depois da parte da naturalidade e depois também a relação de descendentes. Esta sim é importante para o MyCUF porque é aqui que nós depois podemos relacionar mães e filhos. E depois no MyCUF conseguimos ver as fichas e a informação administrativa e clínica, clínica entenda-se prescrições e afins, de cada um dos doentes que me estão relacionados. Da parte de baixo temos uma coisa que são características. O que é que a Glint entende por estas características? São todos os campos possíveis e imaginários que nós queiramos parametrizar. Ou seja, se de hoje para amanhã nós temos a necessidade de recolher algum tipo de informação adicional, nós podemos chegar aqui e criar este novo campo e de alguma forma tê-lo ou tabulado ou em texto livre e conseguimos introduzir aqui a tal informação adicional que possa ser necessária em qualquer momento. É uma informação que, mais uma vez, está aqui desgarrada, não é utilizada automaticamente pela aplicação em lado nenhum. Portanto, temos aqui vários campos, inclusive a relação depois com o MyCUF em termos de e-mail que está associado ao cliente no MyCUF. Pronto, e em termos de ficha propriamente dita, a informação é esta, não é? Nós temos aqui algo... Não é visível o número global. Aqui não. Muito bem. Não, na ficha do cliente não é visível. Muito bem. Essa informação, lá está, como não é utilizada localmente nas unidades, não está visível a nível administrativo. A nível clínico, sim, é visível. A nível administrativo, não. Não é usado. Ok. Portanto, esta informação, depois teremos que ver daqui o que é que conseguimos encaixar do vosso lado em termos de dados de fichas. Só uma questão. Aquele identificador Pro é gerado pelo MyCUF ou é aqui pela aplicação? É gerado pela aplicação também, ou seja, é um serviço que internamente é disponibilizado também para o MyCUF em relação aos PROs. Segue exatamente a mesma lógica de um cliente definitivo, de um cliente CUF, por exemplo. Tem por trás uma sequência e a sequência é automática. Sempre que eu peço, dá-me o próximo número, a sequência devolve o número e está associado ao PRO. Automática e única por instância. O PRO 333 pode ser um cliente em Cascais e outro cliente nas Descobertas. E ambos dizem PRO 333. Ao contrário dos HCDs e HCIs, que esses são obviamente únicos porque o prefixo é único. Ok. André, é um prefixo único, mas tem sequências próprias por instância. Certo. Certíssimo. Então isso queria... Está bem, muito bem. E naquele caso, se alguém entrasse neste ecrã, ia ver, em vez ali CUF Porto, ia ver PRO e depois a seguir o número. Exatamente. Muito bem. Relembra-me só no e-mail que vocês pediam para, portanto, criação e alteração de fichas é este ecrã. Da pesquisa tínhamos alguma coisa? Não me recordo. Não, pois tínhamos era a fusão entre... A fusão propriamente dita, ok. Eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que sair da sessão. Já tenho aqui uma outra agendada às 3h30 também e já estou um pouco atrasado. Ora bem, ora bolas. André, tu tens na base de dados qualidade de acesso ao ecrã de fusão? Talvez. Se não...
Espera aí, eu posso-te dar, eu digo-te aqui, o user para dizer isso. Olha aí. Mas está aqui um ecrã que diz análise de possíveis fusões, não é essa? Não, esta é uma listagem. É um ecrã que simplesmente vai, com um determinado período, pesquisar com base nos critérios definidos o que é que são fusões. Podem ser fusões. Susana, se vires aí no chat, Sim, o meu aí, ecrã, o meu utilizador não tem acesso às fusões. se usares essas credenciais que eu te dei aí, já consegues. É melhor copiares isso. É melhor copiares essa, que essa não é fácil de escrever. Epá, mas não deixa copiar isto aqui na VPN. Eu não tenho a mania, pá, isto faz-me lembrar a malta do suporte aqui há uns anos atrás com a password do wireless. Não tinha uma password mais complicada para colocar. São requisitos de segurança. Ora bem. Qualquer uma delas, André? Sim, tem qualquer uma delas, sim, ele tem acesso em todas. Muito bem. Estão a ver? Sim. Pronto. Ok. Então, basicamente, como é que isto funciona? Nós vamos identificar quais são os clientes a fundir, com a identificação do cliente correto e do cliente a anular. Portanto, vamos indicar CUFs, o número, a sigla da unidade e o número do doente, a sigla da unidade e o número do doente em baixo. E o sistema vai mostrar qual é a informação relativamente a relações que possam haver por defeito. E tens aí algum exemplo que me possas dar, André? Estou aqui à procura isso. Estou aqui a ver se apanho aqui um exemplo que a gente tenha calculado hoje. E digo-te já. Ver se eu apanho. Enquanto vais explicando aí, eu vou pesquisando. Mas a ideia é exatamente essa, portanto, é eu verificar se há aqui alguma coisa que me salte primeira vez à vista, não é? Que me choque em termos de dados que possam ser diferentes e que sirvam de alerta que este doente não seja fundido. Eu consigo consultar em pormenor depois o detalhe de cada uma destas fichas, clicando aqui no botãozinho de detalhes e consultar também o histórico dos registros que vou fundir em relação a cada um dos doentes. Estando tudo ok, isto não passa mais do que por carregar no botão de executar a fusão de doentes e o sistema aqui vai me emitir um alerta só de confirmação, deseja mesmo confirmar a fusão e eu direi que sim ou que não, com base naquilo que visualizo no ecrã e internamente o que o sistema vai fazer é ir a cada uma das tabelas dos vários users de base de dados da Glint e converter o número que se encontra no doente a anular para o doente que se encontra correto. Basicamente é um update na tabela, colocando o doente novo, ou o doente correto, no lugar do doente antigo. E vai percorrer isto em todas as tabelas da Glint, em todos os users aplicacionais da Glint. Se encontro para aqui uma fusão. Se não, posso dar aqui o nome de alguns que eu
encontrar os IDs é que é pior. Se não posso dar aqui os nomes de alguns e tu pesquisando deves conseguir apanhar aí as diferenças entre eles. Então, espera aí. Ora bem, nomes. Está aqui a carregar. Ora bem, isto está failed, mas... Ora, vê se consigo copiar. Vou pôr aí no chat. Para ti Diz-me mesmo. diz-me o nome. Eu não consigo copiar por isso. É, então, ele chama-se... Portanto, Nicolas, Nicolas. E depois Lemonier. Portanto, escreve Lemon. Valha-me Deus. Epá, pois, então o que é que é? Tenho culpa do nome do homem. Escreve Lemon em inglês, ou seja, Lemon, e depois a seguir outro N e R. Até os Aí, nomes pronto, é esse. de segurança, André. Diz? Sim, mas este só existe na base de dados do HCIS, não é? Portanto... Pois sim, não estava aqui a ver a base de dados onde é que isso foi. Estava a dizer que até os nomes eram de segurança, é quase como a password. Também são Exatamente. Eu aqui não consigo fazer, só consigo ver o HCP. Eu não te vou conseguir dar nenhum que não tenha sido feito, porque a esta hora do dia eles já foram todos. Mas pronto, de qualquer forma, eu acho que para explicar... Pronto, basicamente é isso. Eu verifico quais são os dados. Deixa-me só mostrar. Sim, até podes pôr aí... vai mostrar, exato. No limite até podes pôr aí 2 clientes diferentes e dá para ver pelos dados que são diferentes, não é? Depois, obviamente, a responsabilidade da fusão é... Tu tens Olha que maravilha. Tens 2 fichas? Não era suposto. A Susana tem 2 fichas. Que bom, olha, magnífico. Estás a ver? Nós comemos a nossa própria comida, pá, estás a ver? Ainda não tinha dado, estás a ver, já não entro aqui desde que vinha de licença. Não estava. Não podes ir... E são 2 ou não? Não, de baixo não são 3, pronto, de baixo não és tu, ao menos isso. Pronto, ok, então vá. Quando olhamos para isto... Basicamente lá está, é isto. Eu visualizo a informação base do cliente, a morada, telefones, o BI, o contribuinte e data de nascimento, que é também um dos critérios. Eles acham que tu és pai do Rafael. É assim um bocado estranho a Susana ser pai. Pronto, certo. Está boa. Portanto, ele mostra-me os dados de relações que eu tenho parametrizadas em termos de sistema nos vários doentes e mostra-me também alguns dados relativos ao MyCUF. Que lá está aqui, porque que o MyCUF? Porque era uma das fontes do início de geração de clientes, da criação de clientes, e daí ser importante também nós termos esta visão aqui quando estarmos a fundir os doentes. E porque, na verdade, o cliente MyCUF só vê a informação que está no JMS onde ele tem este MyCUF posto. Por exemplo, neste caso, a Susana tem 2 fichas, não é? A ficha de baixo, aquela CUF P83, qualquer coisa, que à direita não tem nada no MyCUF, significa que tudo aquilo que seja atividade que a Susana faça, que seja marcada sobre esta segunda ficha, ela não vai conseguir ver no MyCUF. Por exemplo, se ela for fazer um raio-x qualquer, um exame, não sei o quê, o relatório não lhe vai aparecer no MyCUF. Exato. Temos que ver porque é que estas 2 fichas ainda não foram apanhadas na fusão, André. Temos. Guarda aí. Guarda aí. Deixa lá ver porque que não é. Não, se calhar é porque ela não. Não, mas a gente já devia ter lá chegar lá. Não podia dizer que não tinhas atividade marcada, mas a gente está a chegar ao fim sistematicamente. Vou pôr aqui para irmos atrás da tua ficha. Não, mas espera aí, que ele dá-me a ideia que isto não é. Não devia ser eu. Nome, tens o mesmo NIF, não é que está o NIF aí? Certo, tenho tudo igual, mas não devia ser eu. Porquê? Porque dá-me cheira-me que foi na altura da criação da miúda. Agora deixa-me ver. Se criaram uma ficha para a miúda e puseram o teu nome? Põem sempre o nome da mãe, estás a perceber? Só que depois convertem-na para... Mas isso de pôr o nome da mãe que não é nada esperto. Não, ela já tem ficha, por isso não é por aí. Está mesmo mal. Não queres que eu faça nada? Não queres que eu funda? Não funda já. Diz-me porque que... Quer dizer, a Beatriz com a Susana não convinha. Mas está direito a esta, é mesmo para fundir. Dá-me só os 2 números, já que tens aí. Ou então eu depois vou atrás. Sim, mas agora vou clicar no botão também, por isso, para mostrar qual é a informação. E esta é a funcionalidade de fusão intra, ou é a mesma para os... Exatamente. Ou é, mas a inter é o mesmo ecrã ou é diferente?
É diferente. É diferente, mas a lógica Então, escolhi o dentro mesmo. A lógica é exatamente igual. Muito bem. Portanto, basicamente, depois aqui está a fundir um doente sem acesso ao MyCUF com um doente com acesso, seja continuação ou não. Portanto, são alertas que o sistema vai dando ao utilizador para efetivamente confirmar ou não esta fusão. Muito bem. Não queres que faça a fusão, André? Não faças, que é para eu perceber porque ela não foi feita, porque pode ser sintomático de alguma coisa. Ok. Já tiraste os números? Não, já agora peraí que eu tiro já os números. Isto está muito pequenino para eu ver, consegues-me dizer? Sim, portanto, o FP é o 306565, que é o meu. 306565? Este é o definitivo, que é o que tem tudo. Sim. E o outro é o 838784. 838784. Muito bem. Ok, thanks. Portanto, por mim podes seguir. Pronto. Fusão interhospitalar. A lógica... Ai, não, isto é pesquisa. Não é aquele. Isto devia se chamar não é que é primeiro, engraçado. Engraçado não ter piada nenhuma. Pois, normalmente a gente põe logo aí o número do cliente, o JMS que a gente quer. Mas se tu dizes isso, Susana, acho que dá para pesquisar, não? Se escreves isso, Susana Gabriel. É isso que eu estava a tentar, mas não deu. Isto não, tem que ser com o número. O JMS. É o que a gente... Na verdade, se fazer JMS dessas duas fitas, de qualquer uma dessas duas fitas, depois já tem. Mas essa parte também é um bocadinho menos relevante, não é? Porque isto para vocês vai ser abstraído como um serviço. Portanto, para vocês é irrelevante. É só saberem que quando formos migrar vamos encontrar este tipo de temas e que são estas as ferramentas que a gente tem para resolver do lado de Gunt. Muito bem. E penso que desta parte seria tudo. Muito bem. Digam-me só mais uma coisa. O número global de JMS, além de ser conhecido da parte clínica, ele é conhecido do cliente, ou seja, o cliente tem alguma forma de saber que é aquele JMS e de alguma forma entra em contacto convosco utilizando esse JMS? É forma de saber. Regra geral, não, nunca lhe é pedido. Porquê? Porque quando ele entra em contacto com uma unidade, é-lhe sempre solicitado o número da unidade e não o JMS. Mas a nível, por exemplo, acho eu, de faturas, acho que consta lá o número do doente único. O número nas requisições médicas também acho que consta o número do cliente único. Portanto, há alguns reportes em que já consta essa informação. Mas não pelo cliente para se identificar, não é? Portanto, havendo um cenário futuro em que usaríamos um número de cliente gerido pelo EMPI ou pelo ECOS, portanto, não afetaria a identificação propriamente dita do cliente, do ponto de vista do cliente. Quer dizer, eu no meu caso sou cliente e não sei nem o local nem o global. Eu queria saber, eu sei porque... Não, sim. É mais fácil para mim porque eu sei que trabalho com isto diariamente, é diferente, não é? Mas regra geral, sim, ninguém sabe qual é o seu número. Muito bem, está bem, ok. Não, podia haver, quer dizer, eu não conheço, e portanto, como sou vosso cliente, também à partida não existe, mas podia haver algum tipo de cartão impresso ou alguma coisa já... Não. Que utilizasse esse número e que fosse um problema... não. Está bem, ok.
Muito bem. Uhum. Então, neste momento, Acho que do ponto de vista daquilo que era o âmbito da parte de cliente era isto, não é? Era o que estava previsto. Agora é a parte, não sei se ainda querem manter hoje, Sim, se é a parte da infraestrutura. Sim, a ideia agora aqui, portanto, a ideia de vermos isto é também ficarmos a conhecer um bocadinho melhor para perceber, do ponto de vista do desenho dos processos, o que é que nos parece que poderia ser a solução, as diferentes alternativas e os prós e contras de cada uma das alternativas. Portanto, para conseguirmos estar a fazer isso, precisávamos ter esta visão do que é que vocês tinham enquanto possibilidade enquanto possibilidade de fundir e de atualizar e por aí fora. Portanto, mesmo já agora, o atualizar fichas também é um serviço RPA que vocês utilizam o ecrã? Não, atualizar fichas, há mesmo serviços para isso, diretos. É? Está bem. Muito bem. Paulo, falamos agora um bocadinho sobre a nossa... Sim. Queres que eu coloque aquele slide ou queres falar só de... Como te der mais jeito sobre aquele cenário que acabamos por... Eu acabei por não fazer nenhum slide com... Eu tenho por acaso, acabei de o abrir. Força. Não, força. Novamente. Nada. Estão a ver? Uhum. Ok, pronto. Então, este foi os cenários que nós discutimos na passada reunião. O que é que era possível nós termos em termos de criação ou não de fichas de clientes. E depois de termos estado novamente ontem a discutir toda esta temática, continuamos a achar que a melhor solução efetivamente é nós termos esta criação, enquanto nós tivermos todas as unidades migradas para o ECOS, manter a criação de clientes única e exclusivamente em Glint. Como é que nós vemos isto? Portanto, nós vamos, à medida que as unidades forem sendo migradas, a nossa ideia é começar, ou seja, é começar a retirar a criação do doente dessa, portanto, vamos partir do exemplo prático, vamos arrancar Belém começa a ter a criação de doentes, começa a ter o sistema ECOS de uma ponta à outra. A nossa ideia é efetivamente então que o EMP seja capaz de nos solicitar a criação, nos solicitar a JMS, que internamente depois solicitará a Glint a criação do doente e que devolva esse número ao EMP. E deverá ser esse número que será utilizado pela própria aplicação do ECOS. À medida que as unidades forem arrancando, vamos ter este processo cada vez a criar menos doentes, não é? Mas como é que nós pensamos nisto? Ao bocado o André explicou que cada unidade acaba por ter uma criação do doente local. Ok. Então, se eu retirar a unidade de Alvalade ou do Belém em termos de criação de fichas, eu vou continuar a criar lá doentes? Não há necessidade disso. Portanto, a nossa ideia será eu manter a criação única e exclusivamente numa única unidade e na unidade última a ser migrada, porque isto vai-nos permitir que nós matemos a Glint de uma forma completa na unidade que é migrada para o ECOS. E mantemos assim a criação e a informação dos doentes disponíveis em Glint para qualquer uma das outras unidades que ainda não foi migradas. Fiz-me entender? Sim, tenho só... Duas. Mas já está respondido? Já submeteram? Já submetemos tudo. Sim, queria... Temos que ver qual é a unidade que é o master e qual é o impacto. E repare, e aqui estava a dizer há pouco, se faz sentido que haja um ID novo do ponto de vista do EMP, mantendo esta gestão do JMS. É preciso fazer. Mas qual era a nossa ideia, Ricardo? Era que efetivamente, até nós migrarmos tudo, o JMS continuasse a ser o master da informação, ou seja, continuasse a ditar as regras de numeração dos doentes.
Sim, De alguma forma, ou seja, de alguma forma o EMP não gera doentes, não é? Não gera, recebe por parte da Glint o número gerado e utiliza essa numeração no seu sistema interno. sim, eu percebo isso, mas vamos lá ver, quando nós criámos o utilizador no EMP em Belém, Sim, ele vai ser, no EMP não, no PMG, ele vai ser criado, ele envia os dados desse cliente novo para o EMP e o EMP vai enviar aquilo para as diferentes instâncias, certo? De Global Care, vamos supor. E é- não, Não. a ideia é não enviar nada para Global Care, só recebe. Em termos de criação do doente, nós não queremos neste momento que Quer ele dizer, envie nada. Mas Não, as não. alterações poderá enviar, não é, Susana? A criação é que não. Não, mas eu estou a dizer já não termos Global Care em Belém. Certo, mas temos outras todas. Enquanto nós tivermos Global Care numa única unidade, acaba por ser a Glint a ditar sempre a numeração dos doentes. Basicamente é isso. Mas eu não estou, neste momento não estava a falar tanto da numeração dos doentes, estava a falar da criação, ou seja, o utilizador vai criar aonde o cliente? O Omnicuf. Omnicuf? No Omnicuf, exato. E o Omnicuf o que vai fazer é, diz-me Glint, cria-me em Glint este número. Portanto, acho que esse era o ecrã final que nos faltava ver, que nós acabámos por não ver, se era possível ver esse ecrã da Omnicuf. não, mas aqui é um bocado indiferente. Aqui é um ecrã como outro qualquer em que vai pesquisar o nome do cliente e vai... Mas a minha dúvida é, mas ele está integrado hoje com o Glint? É dentro dos ecrãs da Glint? Não, não é dentro dos ecrãs da Glint, mas está completamente integrado com a Glint, ou seja, chama um serviço de Glint que vai gerar o número do doente e vai fazer todos os processos de criação do mesmo. Mas do ponto de vista de fluxo de utilização, eu chego ao balcão, identifico, uma pessoa vai ao Omnicuf, faz uma pesquisa, eu apareço, eu quero fazer uma marcação, automaticamente abre o Glint já com aquele utilizador selecionado? Não. É tudo em termos de Omnicuf. Internamente. Tá bem, se houver alguma coisa que ainda não é possível fazer em Omnicuf, porque aquilo que eu percebi na última conversa que tivemos sobre o Omnicuf, havia alguns tipos de agendamento que ainda então, não é. Por exemplo, a criação do internamento, quando o doente é admitido em internamento. Não sabemos neste momento se vamos avançar com o Omnicuf ou se será o ECS a fazê-lo. A nossa ideia é que o ECOS chame um serviço disponibilizado pelo Omnicuf ou pelo Buzz ou o que for, ou seja, um serviço disponibilizado pela JMS para fazer essa criação de doentes. O que vai fazer internamente é exatamente aquilo que faz neste momento para a admissão de um exame ou para a criação da marcação de um exame ou de uma consulta. Ou seja, do ponto de vista de divisão, Ricardo, o que a gente teríamos sempre Glint até ao fim a manter aquilo que é na verdadeira ascensão, o Party Master aqui das entidades, ou seja, era sempre criado lá e depois teria que ser propagado para, isto a nível de criação, o update é um bocadinho diferente. É indiferente de onde é que vem. Mas a nível de criação, terias a criação feita em Glint, de forma a teres o JMS a ser gerado lá e manteres a coerência com tudo aquilo que tens à volta. No momento em que crias em Glint, tens que propagar automaticamente para o PMG. Nós até tínhamos pensado do lado da camada de integração, o tal serviço que é chamado pelo Omnicuf. Hoje em dia tu clicas criar, não é? E ele invoca Glint e cria. Pronto, e está feito, não é? A partir do momento em que a gente, em Belém, como a Susana estava a dizer bem, passássemos a ter o ECOS, o que passarias a ter era toda a geração dos IDs ou das fichas locais, das fichas de cliente manter-se-iam em Glint numa instância que a gente venha a definir, que deverá ser a última a ser migrada, ou seja, do ponto de vista de projeto deverá ser a última a entrar em produção, que é para teres até ao fim. Tu crias sempre aí a ficha, de forma a manteres a consistência dos teus JMS, e a partir do momento em que se cria aí, cria-se também logo no PMG, e o desafio aqui é, consegue-se criar no PMG com um ID externo? Não, o EMP e o PMG podem ter não sei quantos indicadores externos, para todos os efeitos é um ID de identificação do cliente como outro qualquer, como o cartão de cidadão e como outro. Pode ser esse que é usado no ECO? Sim, não há problema. Não há problema em ter múltiplos. Agora, a minha dúvida é, o que é que nós ganhamos, e essa é a pergunta, o que é que nós ter esta dependência até ao fim dos É a disponibilidade do doente em qualquer uma unidade que ainda não tenha o ECOS. Não, mas nós garantimos isso.
Mas não garantes com o mesmo ID. O problema é se fizeres ao contrário, ou seja, a gente esteve a bater com a cabeça em relação a isto, e o problema do cenário contrário, que é, imagina que a gente criava em PMG só, não é? E depois mandávamos para o EMP e depois propagavas para Glint. Como tu em Glint não consegues propagar a criação de um cliente com um ID gerado por ti, ele vai sempre gerar o seu, então tu imagina o Ricardo Constantino e a Belém, e Belém já estava em Ecos, se fosse com a tua com essa abordagem de criarmos primeiro em PMG e em EMP, iria ser gerado um ID, e depois quando fosse pedida a criação em Glint, para que tivesses a tua ficha nas outras instâncias também, irias ter um JMS novo. Então irias ter um ID em Glint e um ID em Ecos. E uma vez que Glint... Diz, Sana. Não, e isso é particularmente importante quando nós temos efetivamente clínicas e hospitais, porque é muito frequente os médicos requisitarem exames para serem feitos em hospitais, e se eu corro o risco de depois estar a criar outro doente nos hospitais, eu perco o rastro daquilo que foi feito na clínica, não é? Não, repara, qualquer solução aqui para suposto que nós passaríamos a ter os clientes sincronizados na não há dúvida nenhuma sobre isso, não é? Claro, Pois, mas não temos essa sincronização em Glint, não é? Esse neste momento agora é que é o problema. temos que ver como é que gerimos o tema do número JMS. O número JMS é a única coisa que pode criar aqui no final, porque ele está... E é isso que temos que pensar também e ver. Esse cenário é possível. É um cenário possível. Pode ser completamente transparente. Estão a perceber? Não temos nenhum tema sobre isso. Agora, diga uma coisa. Deixa-me só interromper, Ricardo, desculpa. Fica mais claro na minha cabeça que neste momento não está. Portanto, na prática, qual é a diferença de criarmos um cliente via Omnicuf para Glint ou criar PMG, EMP, Glint? Qual é que é a diferença para vocês? A diferença tem a ver com se tu criares no sentido Glint e depois propagares a criação para o PMG/EMP, tu tens um JMS que fica aceite no teu ecossistema todo. Obviamente fica aceite em Glint, não é? E fica aceite em EMP e em PMG. Mas tu não consegues fazer o contrário. Tu se criares em PMG e gerares um ID do PMG, e depois em EMP ele vai gerar um ID do EMP, quando fores propagar esse ID, para todos os efeitos é o ID que no Clinic tu vais ter nessa primeira clínica, tu a seguir quando fores propagar essa informação para Glint, Glint não te vai aceitar esse ID. Vai te dizer, não, eu posso criar um cliente, mas vou criar com o meu JMS. E aí passas a ter 2 IDs. E é isso que a gente não quer. Ou seja, tu no início tu começas isto com o André Guerreiro vai a Belém, e Belém já tem tudo em Ecos, não é? Já tem o Clinic, tem o PMG, tem isso tudo, não é? E o André Guerreiro é um cliente novo. Então, o que é que a gente quer? O que a gente quer é criar um JMS para o André Guerreiro que fique para sempre. Ou seja, a gente a seguir vamos começar a entrar com mais clínicas, com mais hospitais, e a gente quer que esse mesmo JMS seja sempre a maneira como o André Guerreiro é identificado. Para isso, nós temos que ter o mesmo ID a coexistir nos 2 sistemas enquanto tiveres os 2 sistemas. E como tu tens um sistema que não permite criação com IDs externos, tem que ser o gajo master, senão não vais conseguir coexistir esses IDs. O tema é só esse. O meu ponto é, quer num fluxo, quer no outro, que eu estava a dizer, se do lado do EMP, se do lado do Ecos, a gente conseguir descobrir qual é que é os IDs do lado da Glint e qual é que é os IDs internos, não há tema. Porque se tu, imagina, se tu vais via Omnicube e crias na Glint, no Global Care, vai acontecer, ele vai gerar um JMS, tudo bem. E depois esse JMS está a ser propagado para o EMP e para o Ecos. O EMP vai sempre, out of the box, vai criar um ID interno, mas vai sempre guardar o ID que foi criado da JMS. Portanto, em termos práticos, se eu criar primeiro do lado do EMP ou do lado do Ecos, portanto, eu gero um ID EMP e Ecos, mas depois, ao propagar essa informação, vai ser na mesma criado um JMS novo do lado da Global Care e do lado do EMP eu vou ficar com a informação que existe um JMS criado e vou associá-lo ao meu do EMP. Portanto, em termos de fluxos, a informação vai ser exatamente a mesma. Mas tens aí um ponto, certo? Sim, mas o tema é o teu ponto de entrada, que é, imagina o cenário em que eu vou a Belém já é Clinic, não é? E entro para o AP dentro, ok? Tenho um braço partido, estou feito em poré, não interessa, vou ter que ser tratado. Portanto, vão ter que me criar uma ficha, não é? Eu vou ter que ter um identificador e vão começar a fazer coisas sobre essa ficha. Ora, do ponto de vista do médico, o médico, quando me
e quando tiver a clínica à sua frente, eu vou ser o André Guerreiro e vou ter ali um identificador, certo? Esse identificador, no qual vai ser feita a atividade, vai ser o identificador onde eu tenho que me vai identificar em todo o lado. Se tu fizeres esse cenário, ou seja, que é o cenário de crias primeiro em EMP e PMG e a seguir propagas para Glint, não é? Mesmo que depois à volta tu recebas o ID que veio de Glint, na verdade, como é que tu garantes que quando eu começar a ser atendido em Clinical Share, eu vou ter o mesmo ID que em Glint? Não garantes, não é? Estás a perceber? Ou seja, a gente quer, eu já percebi que o EMP, obviamente, ele consegue guardar várias referências externas para IDs. Tudo bem. Sim. Mas o que a gente quer é ter uma referência que seja a referência do cliente. A gente quer manter esta noção da ID doente único, que hoje em dia é representado por um JMS qualquer coisa, e acho que é essa a ideia de manter, e a gente quer que isso passe a ser o único identificador, ou pelo menos o master identifier que a gente quer para o nosso cliente. E a gente quer que quando o Ricardo Constantino for a Belém, está no Clinic, e a seguir for às descobertas, que por acaso ainda está em Glint, quer dizer, ele tem que chegar lá e tem que ter o mesmo JMS. Tem que ter o mesmo ID doente único. Tem que haver aqui um identificador que liga esta gente toda e que é o identificador clínico que as pessoas conhecem. Por causa também daquele tema que a Susana estava a dizer. Já agora uma questão que eu acho que ainda não está perfeitamente clara, pelo menos na minha cabeça não está. A nível administrativo e mesmo a nível médico, quando os utilizadores estão a usar a aplicação propriamente dita, que número de cliente é que eles veem? O do EMP ou do PMG? Não, eles vão ver aqueles que a gente configurarem para aparecer, é o que a gente decidir, se for. Pode ser um dos indicadores. Vamos lá ver. O tema do número único é, repara, há um conjunto de identificadores únicos de clientes que são geridos por entidades externas. Estou a falar do número de cartão de cidadão, número fiscal e por aí fora. E isso não cria problemas adicionais. Portanto, o ser gerido por uma base de dados externa não é um problema em si só, porque há N sequências geridas por N entidades completamente... Certo. E isso não vos impede que o André Guerreiro, o Ricardo Constantino, quando aparece numa unidade, tenha sempre o mesmo NIF, sempre o mesmo cartão de cidadão. Portanto, isso não é um problema em si mesmo. Apesar da questão de ser como é, eu posso ter essa capacidade. Portanto, as duas coisas não têm que estar ligadas. Nós conseguimos manter esse número único, mesmo gerindo do lado de fora. Do ponto de vista da visualização, é aquilo que vocês definirem que querem que apareça. Mas, Ricardo, pegando nisso que estás a dizer, imagina que a gente tem este JMS, não é? E nós definimos que é o JMS, isto é toda uma hipótese, não é? Definimos que o JMS é o que a gente quer que o médico e o administrativo, que toda a gente veja. A partir de agora, o cliente é o JMS, ponto, ok? É alemão. Pronto. E vocês dizem, não há problema nenhum, a gente consegue mostrar isso em todo o lado e a gente guarda esse valor, mesmo que esse valor venha de fora, não é? Que é o que estás a dizer. Pode ser, vocês consideram que o ID de Glint é um ID como qualquer outro. Pronto, tudo bem. Eu percebo a flexibilidade. Mas em Glint, do ponto de vista, pelo menos, clínico, o que interessa, a gente não tem essa flexibilidade. O que a gente tem são IDs locais e IDs únicos. O que a gente quer aqui é tentar trabalhar com ID único. Ok? Portanto, se o que a gente quer é ter um ID que consiga ser, que seja o ID que é usado em ambos os sistemas, e o vosso é flexível, mas o outro não é, a gente estamos limitados para o outro. Não, mas eu percebo isso, André. A gente não consegue eliminar a criação dos IDs do vosso lado. Portanto, isso do ID JMS já percebemos que é um ID que não se consegue eliminar. É como aos locais, sempre criados automaticamente, e não há forma neste momento de limitar essa criação, certo? Nós temos duas hipóteses. Isso para nós é um indicador externo, como é outro qualquer, como é o número de cartão de cidadão, como é o número de fiscal, como é os números locais e este próprio global, não há problema nisso. E podemos estar a gerar uma sequência nova. Qual é que é o problema? A ideia aqui é que para nós, para o EMP, esse não pode ser o número único do EMP. Eu não posso ter uma chave primária, ou uma chave de que eu vou controlar, com uma geração externa, com todos os problemas de síncronos, de fusão e por aí fora. Teoricamente, isso pode levantar um conjunto de problemas. Ou seja, estamos aqui a discutir, a solução não está fechada ainda. Por isso é que quisemos ter esta conversa hoje, que é também para nós, do nosso lado, percebermos quais é que são as consequências de cada uma das opções. Mas há aqui um tema que é ter esta gestão toda do lado de fora. Isto quer dizer que nós estamos a dizer que vamos acabar com o número José de Mel Saúde e que esse número vai passar a ser diferente. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer só que pode não poder ser a chave do EMP.
Agora, pode ser um número que no futuro fica visível para todos. O que temos a certeza é uma coisa. A partir desse momento, nós vamos ter que, a partir do momento em que acabarmos as instâncias todas de Global Care, vamos ter que passar essa sequência para um lado qualquer, porque essa deixa de ser gerida pelo Global Care. Certíssimo. Essa parte, sem dúvida. Sim, aquilo que eu compreendo é que toda a comunicação que tem que ser feita entre os dois sistemas tem que ser com base no JMS. Por mais que o EMP ainda consiga ou tenha que gerar um identificador do lado do ECOS e internamente gira a aplicação em torno desse identificador. Mas a comunicação tem que ser sempre feita com base no JMS. Isso é, primeiro, acho que aqui estamos todos de acordo. Agora, se é de um lado ou outro, eu acho que temos que pensar um bocadinho melhor. Sim, eu acho que... E o JMS, quando faz a associação, envia uma mensagem de resposta para todos os sistemas ou simplesmente recebe e já não envia uma Como atualização? Imaginemos que se cria um paciente no MyCuf. Depois a JMS, a Glint responde com uma atualização para atualizar com o número JMS, ou esse número fica só do lado da Glint? Responde com o número, sim. Responde com o número, ou seja, o que Na é prática vai atualizar o EMP, se nós enviarmos a mensagem. Isso é correto? Sim, nós, neste caso, vamos enviar uma mensagem, por exemplo, de criação, se ele for criado no outro lado qualquer, vamos enviar para a Glint e a Glint vai ter capacidade de nos enviar, este é o cliente com este número único que foi criado, certo? Na prática vamos ficar com o identificador no EMP. Sim. Sim, eu acho que estamos quase lá. É só provavelmente irmos pensar mais um bocadinho nos vários cenários. Só queria que pensassem num use case que foi aquele que nos levou um bocadinho aqui a este cenário, que é alguém que vai a uma unidade da Glint, ainda com Global Care, e que faz lá um exame. E, portanto, esse exame vai para o Pax Agfa ainda com o JMS XPTO. Se eu tiver criado uma ficha nesse momento, ele não vai ficar com esse ID do ponto de vista do ECOS. Como é que depois o ECOS vai resolver o problema de ir buscar os exames todos deste paciente? Vai buscar com todos os IDs que ele lá ficou, portanto, com aquele que ele lhe criou e lhe atribuiu do ponto de vista de PMG/EMP, mais todos os que estão guardados do core de Glint? Ou como é que resolvemos este tema? Porque aquilo que nos levou a querer manter isto igual foi facilitar estas consultas. Então, ele vai ser criado e vai-lhe ser atribuído um número local e vai ser atribuído um número global, certo? Essa informação, de acordo com aquilo que estamos a dizer, é comunicada ao EMP. O EMP coloca essa informação como atributos daquele cliente. Gera um número interno que até pode ninguém saber. Não interessa, certo. Isso é irrelevante, já percebemos. E basicamente comunica às outras instâncias que foi criado este utilizador. E as outras instâncias ficam a saber que aquele utilizador foi criado. O que vocês dizem é que isto pode não ser muito relevante, porque as outras instâncias já sabem, as de Global Care pelo menos, por causa de comunicação entre eles, mas pronto, o nosso modelo funciona assim. Estão registados sistemas e nós comunicamos com todos os sistemas que estão registados que temos que manter. Portanto, há uma tabela de sistemas que estão a ser geridos pelo EMP e o EMP comunica com todas essas soluções. Ok. E envia a informação. E, portanto, no limite vai enviar para o PAX da Agfa, se ele tiver esse interface, uma mensagem a dizer, foi criado este cliente com o número X. O número JMS X, ele pode criar esse cliente. Não, o problema não está em criar. Repara, a pessoa foi criada ainda em Global Care e agora vai a Alvalade. E quando entra no Clinic, o que é que eu estou a imaginar? No Clinic ele vai ter o ID PMG, não é? O cliente vai ter o seu ID, que foi criado no ecossistema ECOS. E agora há um link ao viewer do VNA que diz, dá-me lá os exames deste cliente. Mas quem é este cliente? É o ID JMS ou é o ID ECOS? É que com qualquer um deles não vai apanhar os exames todos. E é por isso Paulo, nós podemos, aí desse ponto de vista, nós podemos rapidamente, e se for depois chegarmos a essa conclusão, montar um serviço que vos dá para um número JMS qual é o número interno. Por isso é que para nós o tema da migração do EMP ser a primeira solução era essencial. Aí estamos todos, acho que aí já todos alinhámos. E que era para garantir. Só queremos arrancar com ele direitinho.
Se migrarmos VNAs e por aí fora, calculamos todo esse processo, já está feito. Repare, nós estamos a falar com a possibilidade de utilizar o X Remote a partir de setembro, e para nós era essencial que o tema do EMP tivesse fechado até lá e em utilização para poder sincronizar os utilizadores com a solução X Remote se ela chegar a ser utilizada. Certo, e estamos alinhados, nós estamos a arrancar com esta stream da migração primeiro que tudo o resto, muito com esse mindset preparado. Só não queremos esquecermos de nenhum use case, e principalmente os use cases que agora funcionam bem, porque nós migramos tudo e mantemos tudo igual e é ótimo, ninguém nota nenhum problema. E no mundo da coexistência em que os dois sistemas vão estar a andar um ao lado do outro, começamos a perceber que nos esquecemos de algumas pessoas no comboio errado. E elas depois já só param na estação e não querem. Sim, mas deixa-me só dizer, se tudo passar pelo buzz, como estávamos a falar na última reunião, se conseguimos garantir isso, nós podemos disponibilizar um serviço para o próprio buzz que pode fazer a conversão se chegarmos à conclusão que esse é o serviço melhor. Sim, este caso nunca passaria, porque estamos a falar de abrir o viewer em contexto do X, portanto é um link direto para tudo o que for o URL embedded, temos um problema. Né? Temos que pensar como é que os resolvemos nesses cenários. E, quer dizer, não pode passar por, já agora passamos-lhe os IDs todos e os gajos lá que se enrasquem. Né? Temos que pensar numa Não, até porque o Glint não está preparado para ter os IDs todos. É certo, o Glint, o próprio viewer ter um conceito, o viewer da VNA tem um conceito diferente. Então, temos que pensar nas todas as aplicações que temos aqui e que possam ser abertas em contexto, como é que nós resolvemos? Porque se numa primeira fase fica tudo bem, porque nós migramos e mantivemos os IDs linkados, no dia em que o cliente possa ser criado num sistema que não o principal, como é que depois o outro, percebendo que a Glint nunca vai ver, nós já resolvemos esse tema com a questão do clinical share e coisas do género, como é que no outro cenário, no cenário contrário, nós mantemos essa consistência. Tá bem, temos e eu, que... quando for a oportunidade ECOS, como é que o médico vai ver os meus exames que por acaso foram criados com um novo cliente numa... Mas esse calhar era um tema relevante, que era identificar todas as aplicações em que vocês têm, existem integrações através de front-end, através para o cliente final, como essa que estava do viewer. Sim, podemos em conjunto fazer esse trabalho. Algumas vocês já conhecem do Solution Puzzle e podemos ir atrás dessas. Não temos a certeza quais é que estão integradas, integradas visualmente, não é? Fazemos esse levantamento. Nós agora no Oftal Suite estamos a fazer esse tema, que é o cliente poder abrir o Oftal Suite estando no contexto do Global Care e, portanto, abrir logo no cliente. Então é mais um dos problemas. Que cliente é que se passa quando se clica nesse... uma situação desse género que estamos a falar. Isso, exato. São esses casos que podem ser mais complicados se nós aqui escolhermos a abordagem errada, depois lá na frente vamos ter problemas. Está bem. Mas é isso. Acho que já explanamos aqui, tanto nós como vocês, as nossas dores e a nossa ideia, o que temos pensado sobre isto. Temos agora aqui uns dias para matutar e voltamos a falar, eu diria que durante a próxima semana. Mas digam-me vocês que agora estamos à espera um bocadinho também de perceber do vosso lado cenários que agora que já conhecem melhor a realidade de Glint, cenários que possam ser favoráveis para levarmos isto até o fim. Muito bem, está bem, ok. Está bem? Está tudo. Sim, só perceber aqui o que é que sai. Nós estávamos vamos ver interfaces que possam existir com aplicações para depois vos informar disso. Muito bem. Podem partilhar connosco aquelas apresentações. Eu acho que o Bruno ia enviar hoje também a apresentação que fizemos no outro dia, não era, Bruno? Eu acho que já recebemos essa. Já? Estou pronto. Perfeito. Tenho ideia. Não, estava ali a olhar para o e-mail há bocado, pareceu-me que já era essa que estava ali. Pronto. Okay. Sim. Ok. Sim.
Sim, eu ainda não fiz os moldes, então, mas já vou retificar isso na próxima, está bem? Claro. Sim. Eu vou olhar para. Ainda não li o documento, obviamente. Eu vou ver. Sim, perfeitamente, claramente. Quanto mais fluxo, mais fluidez, melhor. Acho que é tudo mais fácil para toda a gente. Sim. Ok. Obrigado. Perfeito. Obrigado a nós. Ah. Semana, já agora. Obrigado, bom fim de semana. Então vá, obrigado malta, bom fim de semana. Fim de semana.